Bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente conversar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência com relação a algumas práticas de gestão de projetos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre 3 ferramentas que podem ajudar vocês na priorização das suas iniciativas, então, e ter uma vida um pouquinho mais tranquila. Então, eu estou com a minha câmera aberta, vamos acompanhar como vai ficar essa transmissão, porque hoje cedo eu estava com alguns problemas de performance. Qualquer coisa que eu perceba que está lento, que tem alguma falta de sincronismo aí com o que eu vou passando, eu fecho a câmera e a gente fica só com o material que está sendo projetado. Então, algumas questões administrativas. Esse webinar, então, ele está sendo gravado, né? Ele vai ser disponibilizado em alguns dias para vocês. Vocês receberão um e-mail com um link para acessar o material, tá? Então, aguardem um pouquinho que já esse material vai estar disponível para vocês. Outra questão importante é que, ao término do webinar, vocês vão receber uma pesquisa de avaliação com relação ao conteúdo que está sendo apresentado para vocês. Então, vocês precisam responder essa avaliação para que possam estar recebendo o certificado de participação desse webinar. Então, é bem importante que vocês respondam isso e possam estar recebendo esse material. Vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês. Então, meu nome é Andréia Justo, sou uma das sócias da EUAX, estou na EUAX desde a fundação. Então, esse mês nós fizemos 15 anos de fundação, fico aqui em Joinville, no nosso escritório. Minha formação de origem, né, é tecnologia da informação, com especialização em engenharia de software pela PUC-Paraná, em modelos de qualidade de software, CMMI, MPS-BR, pela Universidade Federal de Lavras. Atuo como gerente de projetos, em consultoria de melhoria e transformação de processos. Então, tenho um pouco mais de 25 anos aí de atuação no mercado, em empresas de médio e grande porte, ajudando essas organizações a melhorar a sua performance, né? Sou certificada CBPP, então, que é a certificação dos profissionais de gestão de processos. Também tenho minha certificação PMP pelo PMI, e sou Scrum Master. Então, na EUAX, a gente preza muito por esse conhecimento bem diversificado, para que a gente possa avaliar qual é a melhor ferramenta adequada para cada cenário. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas questões relacionadas a ferramentas que podem ajudar vocês nessa priorização das iniciativas dentro da organização de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de portfólio, gestão de iniciativas, quais são as dificuldades e algumas questões relacionadas a isso, e estarei trazendo para vocês algumas opções de ferramentas. E essas ferramentas, a gente vai ver que tem ferramentas que são bem simples de serem usadas e outras que têm um pouquinho mais de complexidade. Então, dependendo do nível de maturidade da organização, a gente tem que escolher a que melhor se adequa. Então, para a gente começar, eu sempre gosto de fazer algumas perguntinhas. Então, eu peço que vocês... eu vou disponibilizar aqui uma pergunta para vocês, vou dar um tempinho para que vocês respondam, escolham entre as 4 opções. Então, como sua organização faz a gestão de portfólio de projetos? Então, vamos lá, liberei para vocês. Já a gente compartilha o resultado. Então, vocês têm ali 4 opções. Só mais um instante, a gente ainda tem pessoas respondendo.
Mais um pouquinho. Vamos lá, deixa eu fechar e compartilhar aqui com vocês o resultado. Então, do grupo que respondeu essa pequena entrevista aqui, 36% diz que quer estruturar no próximo ano, então quer organizar a gestão de portfólio de projetos dentro da organização, ter algum tipo de controle, algum nível de controle. 32% diz que já tem um processo consolidado, então já tem essa rotina de critérios claros de priorização, de seleção e priorização de iniciativas, depois como é feita a condução e reporte disso, então é legal isso, é um número bem bom aqui, demonstra que as organizações estão começando a se preocupar um pouco mais com isso. 20% diz que está estruturando uma rotina de seleção e priorização, e a gente sabe que isso, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, que é cada vez mais necessário que a gente tenha essa rotina estruturada e de forma transparente para toda a organização, para que a gente possa ter menos desgaste, né, na condução desses projetos, e 12% diz que não precisa desse formalismo. Deixa eu fechar aqui e vamos seguir na apresentação. Então, falando um pouquinho sobre esses cenários comuns em gestão de portfólio, né? Então, quando a gente tem uma carteira de projetos, é muito comum a gente ter alguns pontos de atenção, né? Constantemente a entrada de novas demandas. Então, a gente tem um portfólio que, periodicamente, alguém precisa de alguma coisa com uma determinada frequência, a gente precisa se reorganizar para ver em que momento a gente consegue dar vazão, dar sequência na execução dessa iniciativa para resolver alguma situação da organização. A gente tem também, nesse cenário de gestão de portfólio, com bastante frequência, projetos que estão desalinhados com o planejamento estratégico. Ou seja, eu escolhi executar um determinado projeto, mas eu não sei muito bem o quanto aquele projeto vai contribuir para o atingimento da estratégia da organização. E isso comumente faz com que o projeto seja despriorizado. Haja aquela suspensão que é o item ali de baixo. Então, eu vou parar o projeto, vou colocar ele no final da fila, só que a gente precisa entender que cada vez que eu suspendo um projeto, é um custo que eu investi, é uma energia que eu investi naquele projeto que eu não consigo recuperar, porque na retomada dele, possivelmente eu vou ter que começar praticamente do zero de novo, para reorganizar, porque o cenário já vai ser outro. Então, a gente, quando está fazendo essa gestão de portfólio, é para tentar minimizar isso, poder controlar melhor essas demandas, poder ter um alinhamento mais claro dos projetos, por que eu estou tocando esse projeto, qual é a importância dele, o quanto ele vai estar contribuindo para o atingimento dos meus objetivos estratégicos e minimizar essa questão da suspensão dos projetos. Quais são as dificuldades que a gente tem em comum quando a gente está falando de gestão de portfólio, né? Então, a equipe ali, as pessoas que estão envolvidas na condução do portfólio de projetos, comumente eles têm ali, que nem aquele nosso bonequinho, sob pressão, é todo mundo cobrando alguma coisa deles, né? Então, eles ficam se questionando, tá, e a rotina? Eu consigo parar a minha rotina? Porque é muito comum a gente ter equipes que atuam no dia a dia da operação, deixam a máquina funcionando e também tem alocação em projetos, e por vezes em projetos estratégicos da organização, projetos de alta criticidade e complexidade. Então, quando a gente está tratando de gestão de portfólio, a gente consegue ponderar isso e tomar essa decisão se o que eu paro alguma ação da rotina, dá para parar, não dá para parar, como é que a gente faz isso, né? E os problemas? A gente pode estar prevendo esses problemas, consigo destacar pessoas para trabalhar na solução desses problemas? Então, isso acontece, acredito que na vida de cada um de vocês aí com bastante frequência.
Depois vem a situação, surgem novas demandas, o que eu vou fazer primeiro, né? Porque está todo mundo com um monte de necessidade, cada vez mais a gente está sofrendo de urgência constante, né? Tudo é importante, tudo é prioritário. O que eu faço primeiro, né? A gente tem capacidade limitada, não é capacidade infinita, né? A capacidade é finita, eu preciso saber o que fazer primeiro, porque se eu tentar fazer tudo, eu acabo não entregando nada a contento, né? Nada dentro de um nível adequado de satisfação. E como é que a gente vai priorizar esse projeto, né? Esse é um questionamento constante dentro das organizações. Por que eu vou priorizar o projeto A e deixar o projeto B? Então, existe muito conflito em cima disso, porque é comum que o solicitante sempre ache que o seu projeto é mais importante que os demais. Então, como é que a gente consegue equilibrar isso e minimizar esses desgastes, né? Então, esse conjunto de ferramentas, ele vai ajudar nesse sentido, né? Vamos lá. E quem alocar em cada um dos projetos, né? Como é que eu sei que eu posso alocar naquele projeto o João ou a Maria? Como é que eu consigo organizar isso, né? Como é que eu consigo distribuir essa disponibilidade da minha equipe na linha do tempo? Como é que eu sei qual é a capacidade que eu tenho para novas demandas? Então, a gente precisa organizar isso. E a gestão de portfólio visa tratar um pouco disso, né? E como é que a gente pode mudar? O que a gente consegue mudar nesse cenário, né? Então, eu consigo mudar os projetos que estão em processo de execução, né? O que está em andamento, eu consigo ajustar isso? Talvez eu consiga ajustar o nível de energia que eu vou destacar para esses projetos. Então, eu preciso organizar isso e a gestão de portfólio visa trabalhar com isso, né? Novas demandas. Como é que eu consigo mexer nas novas demandas? Eu consigo parar a entrada delas? Não consigo? O que eu consigo reorganizar nisso, né? Eu consigo mudar a disponibilidade da minha equipe, a capacidade da minha equipe responder a essas demandas? Eu consigo mudar ou criar um processo de aprovação dessas novas demandas? Então, o que eu consigo organizar isso desses pontos dentro da minha organização, né? Então, deixa eu disponibilizar mais uma perguntinha aqui para vocês. Então, vamos lá. Sua organização tem o controle de alocação do time? A gente vai entender depois por que eu estou perguntando isso. Porque é um tema bastante importante quando a gente fala de priorização de iniciativas e de demandas. Por favor, respondam, já eu compartilho com vocês. Só mais um pouquinho, a gente ainda tem algumas pessoas respondendo. Só mais um pouquinho. Deixa eu fechar aqui e agora compartilhar com vocês. Então, vamos lá. 45% das pessoas que responderam disseram que cada GP faz o plano de alocação do time do projeto. 33% diz que cada um cuida da sua disponibilidade. Eu sei do meu tempo e eu sei o que eu posso assumir, né? 12% diz que não tem a menor ideia de como isso funciona dentro da organização e 9% diz que tem um mapa de capacidade que vai me mostrar qual é o nível de alocação e de disponibilidade da equipe. Deixa eu fechar. Vamos lá. Quando a gente fala de um processo, ou dos projetos que estão em andamento, a gente precisa ter visibilidade do andamento desses processos, porque eu programei uma alocação de recursos. E é muito importante que a gente entenda que se eu não souber qual é a capacidade, a disponibilidade do meu time para a execução de projetos, eu não consigo priorizar as minhas demandas. Porque se eu não tiver essa visibilidade, eu vou dar prioridade assumindo que a minha capacidade é infinita e eu não dou vazão
para a execução dos projetos. Então, a gente precisa ter essa clareza do que efetivamente a gente consegue executar, qual é a minha capacidade, tá? Então, é preciso ter essa visibilidade de avanço, desvios de projetos, se eu estou executando conforme planejado, e a alocação do meu time. Isso é de bastante relevância quando eu estou falando de priorização de iniciativas, porque senão eu posso estar dando prioridade para iniciativas que eu não consigo dar vazão. Se eu fizer isso, eu terei problemas com os meus solicitantes, porque eu não estarei atendendo expectativa. Então, a gente vai começar a sofrer uma pressão ainda maior. E a última pergunta que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Sua organização tem critérios claros de como as iniciativas são priorizadas? Então, isso está claro para todo mundo na organização, para os solicitantes, eles sabem como as demandas que eles encaminham, que eles fazem, elas são priorizadas? Então, só um instantinho, a gente tem o pessoal respondendo. Só mais um pouquinho, ainda tem gente respondendo. Vou fechar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a gente tem aqui alguns critérios que as organizações usam. A gente tem ali 30%, faz primeiro as demandas do CEO, né? Então, é aquela história do pede quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ou manda quem pode, que, na verdade o CEO não pede, ele manda, né? Então, primeiro as dele, o resto que espere. Beleza, pode ser um critério, mas isso pode gerar uma certa insatisfação, né? 27% usa o grifo ali é uma analogia com o FIFO, né? O FIFO é gestão de estoque, primeiro que entra, primeiro que sai, o grifo é o primeiro que grita, vai receber a sua iniciativa priorizada. Então, isso pode ser um problema, isso gera muito estresse na empresa, porque tem uns que gritam por qualquer coisa, e às vezes eu posso estar trabalhando em coisas que não são relevantes, não são estratégicas para a organização. 20% temos critérios, mas as pessoas não conhecem, então isso também pode gerar um desgaste, porque as pessoas não têm ciência de por que a sua iniciativa acabou ficando para o final da fila. Isso pode gerar problema. 13% fazemos pela ordem de chegada. Então, conforme foi chegando, isso também pode trazer alguns desgastes, porque eu posso estar atacando coisas que não são relevantes, que não são importantes para a organização. E 10% diz que tem transparência nos critérios, todo mundo usa, então isso é bem legal. Então, deixa eu seguir aqui, fechei. Vamos lá. E agora? E quando a gente tem novas demandas? Então, a gente fica ali igual na posição do pensador, né? O que eu faço primeiro? Eu consigo responder essas novas demandas? Em que momento eu consigo atacar determinada demanda? Como é que a gente consegue fazer isso? E agora a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas que podem ajudar vocês na resposta ou na priorização a essas solicitações, a essas iniciativas. Então, eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas e variações delas, mas um ponto que é importante reforçar, né? Eu preciso ter a visibilidade da disponibilidade da minha equipe. Se eu não tiver essa visibilidade, dificilmente eu vou ser assertivo na minha priorização. Porque é muito importante eu ter ideia de que em qual momento eu vou conseguir estar respondendo aquela demanda, aquela necessidade, porque isso é relevante para o solicitante, é relevante para o resultado que eu vou estar gerando. Então, uma ferramenta
de priorização, e essa eu vou começar sempre pela mais simples até chegar um pouco mais complexa, e um ponto importante para a gente levar em conta é o nível de maturidade da organização. Não crie uma grande complexidade na definição dos critérios de priorização, porque esses critérios eles precisam estar claros para todos, porque essa comunicação, essa transparência, ela reduz essa ansiedade, porque as pessoas elas tomam conhecimento, elas tomam ciência de por que seu projeto está sendo considerado mais ou menos prioritário na lista de projetos que a gente tem. Então, é importante que a gente tenha, dependendo da maturidade, tem um volume de critérios baixos para facilitar esse entendimento. E conforme a organização vai amadurecendo, a gente pode estar amadurecendo também essa lista de critérios. Tá? Então, uma das ferramentas é essa matriz com 2 critérios, ou a matriz 4x4, tá? Onde eu vou escolher critérios e eu vou dar notas para esses 2 critérios de 1 a 4. 1 pior, 4 melhor. Tá? E eu vou falar de variações desses critérios. E a gente sempre vai ter um desses quadrantes, a gente divide essa matriz em 4, por isso matriz 4x4, em 4 não, em 4 quadrantes, né? E um desses quadrantes é o quadrante onde eu vou estar atacando os projetos. São projetos realmente relevantes para a minha organização. Então, esse eu não tenho nem que pensar, eu tenho que fazer. Tem um segundo quadrante ali que eu tenho que começar a me preparar para fazer. Eu vou precisar fazer, mas pode ser que eu leve um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho que atacar aqueles que são de maior peso dentro dos meus critérios. Pode ter um conjunto de projetos ou de iniciativas que vai cair num quadrante, que é eu vou fazer, mas a hora que eu tiver condição de fazer. Pode ser que surjam fura-filas que são mais relevantes e que vão empurrando. Então, eu não tenho um compromisso muito firme com a visibilidade de prazo que aquele projeto vai ser executado. E vai ter uma lista que eu vou dizer assim, esquece, não vou trabalhar nisso, porque ele é tão irrelevante, a energia que eu vou gastar é tão alta, e ele é tão irrelevante que eu tenho coisas mais importantes para trabalhar. E quando a gente fala dessa matriz com 2 critérios, a gente tem algumas variações, tá? Uma delas é a análise custo-benefício. Essa é muito fácil, né? Eu vou verificar quanto eu vou investir nesse projeto versus o retorno que eu vou ter com ele. Pode ser benefício financeiro, benefício de satisfação. Então, eu vou estabelecer quais são os benefícios obtidos, né? E aqui, no caso, quanto menor o custo e maior o benefício, aí é onde eu vou estar atacando, tá? Então, é ali, se eu tiver um benefício 4, que é a minha maior nota, e um custo 1, é esse o cara que eu quero. Que é um negócio onde eu não vou precisar despender muito dinheiro e eu tenho um retorno muito alto, tá? É esse que eu quero fazer. Mas se o benefício for 4 e o custo também for 4, então eu vou me programar, porque eu vou precisar despender dinheiro. Eu vou precisar ter um planejamento de orçamento do meu projeto. Então, talvez isso fique um pouquinho mais para frente. Mas, se o meu benefício for 1 e o meu custo for 4, esquece esse projeto, porque ele não vai se justificar. Possivelmente vai ser um projeto candidato à suspensão num dado momento, porque vai aparecer um de benefício 4 que vai tomar a frente, tá? Então, é importante, e é importante a gente deixar isso claro para a organização, sabe? Porque todo mundo toma ciência de quais são as razões de que eu estou colocando o projeto num determinado quadrante ou em outro. Fica explícito para todo mundo, e isso faz com que a gente tenha um menor nível de resistência, um menor nível de conflito. Não que ele não exista, mas a gente vai minimizar esses conflitos. Outra forma também, outros critérios que a gente pode estar usando nessa matriz 4x4 é urgência e importância. Então, quando a gente fala de urgência, a gente está falando em tempo, né? Então, quando eu estou pensando em urgência, perguntas que a gente deveria fazer a quem solicitou.
essa necessidade, essa iniciativa, ela requer uma ação imediata, possui ação de contorno, porque essas respostas vão me estabelecer o nível de urgência. Quanto maior a urgência, mais rápido eu preciso da resposta. Eu não tenho nenhuma ação de contorno, então eu preciso resolver esse problema. E a importância vai me indicar qual é a relevância, qual é o impacto que aquele problema está trazendo para a organização, né? Então, é relevante? Vai afetar o faturamento? Posso perder cliente? Então, são as perguntas que a gente precisa fazer para conseguir definir esse nível de importância da minha iniciativa. E da mesma forma, conforme o quadrante que vai cair, a gente vai tomar as decisões, se eu vou fazer ou se eu simplesmente vou dizer, esquece isso, porque a energia que eu vou gastar não justifica a execução desse projeto. Então, quanto maior a urgência, maior a importância, eu tenho que fazer. Nem pensa, coloca na tua fila e segue fazendo. Grande importância, uma urgência não tão grande, eu vou programar para mais longo prazo. Importância baixa, urgência alta, eu vou fazer quando der. E urgência baixa, importância baixa, esquece. Não se ocupa com isso. Tá? Esforço e impacto, então é uma variação do anterior, né, da urgência e importância. Esforço e impacto vai ver qual é a energia que eu preciso aplicar naquela solução e qual é o impacto no resultado da organização. Então, qual é o benefício que vai ser trazido. Então, maior impacto, menor esforço, faz, porque vai trazer benefícios se eu tenho um esforço baixo. Então, traz. Então, é importante a gente estabelecer, e assim, gente, um ponto que eu vejo muito nas organizações, né? Quando a gente começa a dar notas de 1 a 4, a gente ainda fica um pouco na sensibilidade das pessoas. Então, o que eu costumo fazer quando a gente vai estruturar escritório de projetos, a gente traz exemplos ou traz algumas perguntinhas ali para fazer, para ajudar a pessoa a dar essa nota. E, por vezes, a gente precisa fazer a comparação no portfólio, né? Daqui a um pouco eu estou com todos as minhas iniciativas com impacto 4 e esforço 1. Daí a gente começa a fazer uma comparação entre elas. Esse impacto 4 é mais 4 do que a outra iniciativa, então a gente começa a dar relevância, a avaliar a relevância entre elas, porque é muito comum, quando a gente tem alguns desses critérios que são mais simples, as pessoas querem colocar nota alta em todas elas. Então, a gente precisa trabalhar nessa ponderação entre as várias iniciativas que estão com a mesma nota. Se a gente vê que esse volume é muito grande, que a gente não vai conseguir dar vazão. Tá? Então, a gente começa a fazer essa comparação entre elas para ajudar o comitê nessa priorização, ou os próprios solicitantes a revisar as suas notas. Então, começamos pelo método mais fácil. Então, a matriz 4x4, ela vai ajudar, eu estabeleço os critérios, e ela vai me dar um norte de quais as iniciativas eu deveria estar atacando, focando sempre em um dos quadrantes. Se eu tiver mais capacidade, eu desço para o quadrante ali de fazer mais, de planejar mais longo prazo. Tem uma outra ferramenta, essa ela é bastante utilizada, que é o GUT. Então, GUT, gravidade, o G do GUT, gravidade. Então, vai tratar do impacto daquele problema. Então, vai me dizer quão grave aquele problema que eu preciso resolver é para a minha organização. Urgência, o tempo para encontrar a solução. Então, a gente vai perguntar para quem está nos fazendo a solicitação. Essa demanda pode esperar ou ela não pode esperar? Eu estou parando o faturamento, eu estou afetando o meu cliente, não pode esperar. Então, a gente faz esse questionamento e isso vai estabelecer o nível de urgência. E também a gente vai dar nota para cada um deles, tá? E a tendência? Então, gravidade, urgência e tendência. A tendência é a probabilidade desse cenário piorar. Então, a gente vai perguntar qual é se esse problema vai piorar aos poucos ou se ele vai ter uma piora brusca. Também dando nota para isso.
Então, baseado na gravidade, urgência e tendência, a gente vai chegar a uma pontuação. Então, conforme está aqui nessa tabelinha. Então, a gente vai dar nota de 1 a 5. 5 é o pior estado. E a gente vai dar nota para gravidade. Então, gravidade 5 é extremamente grave, até 1 que não tem gravidade nenhuma. Urgência extremamente urgente, até 1 sem urgência nenhuma. E, novamente, é importante a gente trazer algumas situações para ajudar no entendimento desse extremamente grave, muito grave, para entender qual é essa ponderação que a gente precisa fazer. E a tendência, se agrava rápido ou se não tem tendência de piora. E depois a gente vai pegar cada nota dessas, porque eu posso dar 5 para gravidade, 2 para urgência e 3 para tendência. Então, a gente vai pegar cada nota dessa e multiplicar. Então, eu posso chegar a um GUT de 125 até um GUT de 1. E essa nota, esse resultado, vai me ajudar a fazer o ranqueamento das minhas demandas. Então, quanto maior o GUT, mais prioritária é a minha demanda. Quanto menor, eu vou deixar para um segundo momento para poder planejar e executar essa iniciativa, né? Então, isso vai gerar uma sugestão de ranking. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do ranking calculado, tá? Então, GUT, eu vou dar nota para cada um desses 3 pontos e vou multiplicar depois essas notas entre si para chegar num peso, num ranking, num score calculado da minha iniciativa. E isso vai me ajudar a fazer o ranqueamento. Outra ferramenta que a gente tem é o básico. Então, cada letrinha dessa tem um significado. O B é de benefício para a organização. Então, eu vou dar nota de qual é o nível de benefício que a organização vai ter com a execução dessa iniciativa. A abrangência dos resultados. Então, também vou dar uma nota para a abrangência do resultado que vai ter para a minha organização. Então, quantas pessoas ele vai estar impactando, se é só para um departamento, se atua em todas as áreas. Satisfação dos clientes internos, então, qual é a nota de satisfação que o cliente interno vai ter? Cliente interno, eu que sou CBPP, eu não gosto muito desse termo, mas é o que a ferramenta traz. Então, cliente interno são os vários departamentos envolvidos que vão se apropriar do resultado do meu projeto, né? Ou vão usar o resultado desse projeto ou dessa iniciativa que vai ser executada. Então, o nível de satisfação deles, o nível de investimento que vai ser requerido para a execução dessa iniciativa, cliente externo, o nível de satisfação do meu cliente externo, é o meu consumidor, aquele que está lá comprando o resultado final ou o meu produto, né? E o nível de facilidade de colocar em operação essa solução. Tá? Então, o básico, ele compõe 6 critérios para a gente chegar numa nota. Então, aumentamos mais um pouquinho a nossa complexidade. A gente saiu de 2 critérios, fomos para 3 critérios e agora estamos com 6 critérios para que seja calculado uma nota, um score da minha iniciativa, para que isso possa me ajudar no ranqueamento da iniciativa. Então, para cada demanda, a gente vai dar notas para cada uma das letrinhas, para benefício para a organização, para abrangência, para a satisfação do cliente interno, para o investimento requerido, para a satisfação do cliente externo e para a facilidade de operacionalização da solução. Diferente do GUT, aqui a gente soma essas notas, vai chegar num score calculado e, novamente, vai estabelecer o ranking baseado nesse score calculado. Então, aqui é o ranking sugerido para a minha iniciativa, né? Lá na frente nós vamos falar de ranqueamento. E uma outra ferramenta que eu vou trazer, vou portuguesar aqui, é o RICE.
Então, deixa eu falar o que é cada um desses critérios. Primeiro, quantas pessoas o R ali é o impacto, né? Quantas pessoas são impactadas, o alcance, não o impacto, qual é o alcance da minha solução, né? Da minha iniciativa. Então, quantas pessoas são impactadas com essa solução? Qual é o nível de impacto que essas pessoas sofrem com esse problema e passarão a usufruir no caso da solução. Então, até que ponto cada pessoa é impactada? Qual é o nível de confiança com o resultado? E qual é o tempo, a energia necessária para executar a minha iniciativa? Então, aqui é um pouquinho mais complexo. Então, aqui, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar o número de pessoas que serão impactadas, então, 100 pessoas. Vou multiplicar esse número de pessoas pelo esse nível de impacto, né? Que ali é o impacto massivo, é o impacto grande, é o impacto médio, é o impacto baixo ou impacto mínimo. Então, até que ponto elas são impactadas? Não, assim, acaba com a vida delas. Todas as 100 pessoas sofrem fortemente com esse problema que a gente está tentando solucionar com a iniciativa. Então, tem pesos ali, eu vou pegar as 100, se eu disser que é massivo esse impacto, eu vou pegar 100 e multiplicar por 3. Tá? Depois vem o nível de confiança. Então, qual é o nível de confiança com o resultado? Eu acredito que essa solução que eu estou propondo vai resolver aquele problema? Então, se for alto o meu nível de confiança, eu vou pegar as minhas 100 pessoas, multipliquei por 3 e vou aplicar 100% ali no percentual, tá? Então, vai chegar no valor. E depois eu vejo qual é o tempo necessário para a execução dessa iniciativa. Então, vão ser 3 meses. Pego 100, multiplico por 3, 300, aplico 100% nisso. Vou dividir pelos meus 6 meses, que é a execução. Vai chegar também numa nota. E a partir dessa nota, a gente vai fazer o ranqueamento das minhas demandas, vai calcular esse ranking para que a gente possa atuar na priorização. Então, aqui a gente trouxe um pouco mais de complexidade para o meu processo de priorização de iniciativa. Então, novamente, a gente precisa avaliar a maturidade da organização para a gente ver quais ferramentas são mais adequadas para aquele momento. Porque conforme as organizações vão evoluindo, pode ser que não me baste mais custo-benefício. Pode ser que não me baste mais o GUT. Eu precise de mais informações, porque o meu portfólio é tão grande, eu precise de critérios um pouco mais refinados para que eu possa ter um pouco mais de justiça na minha priorização. Então, um ponto importante para a gente discutir aqui um pouquinho. Que essa imagem do lado é um painel de portfólio, onde a gente vai ter. Então, quando eu defini os meus critérios, dei as minhas notas para cada uma das demandas, vai existir um score final, que ele é calculado baseado nisso. Então, baseado nas notas, eu vou pegar do primeiro para o último, os que deram nota mais alta, vai estar no ranking em primeira posição, porque é esse que eu deveria atacar. Então, vou calcular essa sequência, esse ranking de execução das minhas iniciativas baseado nesse score final, essa ponderação ali das notas. É importante que a gente tenha um comitê, um conjunto de pessoas, aí cada organização vai estruturar isso, mas que tenha essa rotina de avaliação frequente, pode ser semanal, quinzenal, mensal, vai depender da organização e do volume de projetos, de iniciativas que entram na organização, né? Que precisa fazer uma análise para ver como é que a gente consegue colocar essas demandas na linha do tempo, porque não é simplesmente ranquear isso e sair fazendo, né? A gente tem coisa que já está em andamento, então eu preciso avaliar qual é a capacidade da minha equipe para atender essas novas demandas. Então, de repente, eu já estou com o meu pool de recursos todo alocado, eu só vou conseguir começar a tocar projeto
daqui 6 meses. E eu tenho uma demanda ali que é de alta criticidade, que deu uma nota bem alta. O que eu vou fazer? Então, a gente precisa avaliar em conjunto com esse grupo que eu estou chamando aqui de comitê, para decidir como é que está a minha capacidade, se eu preciso parar alguma coisa para incluir uma nova. Essa decisão é tomada em conjunto. Outra questão, a gente costuma avaliar esse ranqueamento e pode ser que o comitê decida por forçar a entrada de uma demanda como prioritária, ou forçar a saída, que é o force in e force out. Então, dá aquela ponderada nesses critérios para avaliar se realmente aquela demanda que o score está me dizendo que deveria ser tratada como primeira, se ela precisa ser tratada. Pode ser que eu diga, não vamos fazer agora, porque a nossa organização não está preparada para isso, porque requer outras ações antes de eu começar a fazer essa. Ou não, a gente precisa focar isso aqui, porque o projeto que vai começar daqui 6 meses depende dessa implementação, dessa iniciativa ser executada. Então, a gente pode dar uma forçada na entrada ou saída de alguma demanda na minha próxima lista de prioridade. E a gente pode ajustar a ordem, porque às vezes critérios podem não trazer dependendo da complexidade da minha organização, da minha iniciativa, os critérios vão me dar uma sugestão de sequência, de ranking, mas eu posso estar em conjunto tomando algumas decisões em função de planejamento estratégico, em função de algum ponto, algum item que os meus critérios não conseguiram ponderar, não conseguiram considerar. Aí a gente vai para um critério mais um ajuste acordado com esse grupo de pessoas, um ajuste mais empírico, menos explícito, mais acordado, e a gente deixa isso registrado nessa reunião de formalização do meu ranking de iniciativas. Por que é importante a gente ter esse conselho, esse comitê que vai ajudar nesse sentido, né? Para que as decisões não sejam tomadas novamente no grito, ou dou prioridade para o meu CEO, independente de quanto aquela iniciativa que ele solicitou traga resultado para a empresa. Então, a gente começa a trazer aquela transparência que eu falei lá na frente. Todo mundo está ciente de por que estamos escolhendo essa iniciativa ou aquela iniciativa. Então, trazemos critérios mensuráveis que vão me dar um direcionamento, mas a decisão final é desse grupo que está habilitado para isso. Pode ser que seja um grupo reduzido, mas é importante que a gente tenha essa ciência desse formalismo para que a gente minimize esse sofrimento, esse desgaste do dia a dia, da pressão das várias coisas que precisam ser entregues dentro dos projetos. Resumindo, então, assim, é importante para que a gente possa diminuir um pouco esse nosso sofrimento do dia a dia, que a gente estabeleça esses critérios claros, sem esquecer a maturidade da organização. Então, eu trouxe aqui um pouquinho mais que 3 ferramentas, eu trouxe algumas ferramentas aqui para vocês, trouxe na sequência de nível de complexidade de aplicação dessas ferramentas. Então, a gente começou lá pela matriz 4x4 simples, que esse é mais fácil da gente implementar, e chegamos até o RICE, que ele traz uma complexidade, eu preciso ter critérios mais refinados ali para essa ponderação, esse ranqueamento das minhas iniciativas. Então, estabeleça critérios, tornem esses critérios transparentes, que todos tenham ciência do que significa cada critério, de o que significa cada nota, para que todo mundo tenha a mesma visão na hora que vai estar pontuando as suas iniciativas, tá? Avalie a capacidade, qual é o tamanho e a quantidade de braços que você tem para executar a tua iniciativa, porque isso vai interferir no momento que eu posso fazer o ajuste das minhas notas, porque pode ser que eu não possa esperar
por uma determinada demanda que talvez eu diga ali, ele não é tão urgente, eu tenho tempo, mas eu não posso passar de dezembro. E eu não tenho braço para tocar isso antes, então eu posso acabar forçando a entrada de uma demanda por conta da minha falta de disponibilidade da equipe para executar essa demanda. Calcule o ranking conforme os critérios e coloque na linha do tempo, porque isso vai te ajudar nessa análise do comitê para tomar algumas decisões. Como eu falei, essa questão de eu não posso ultrapassar um determinado período para a disponibilização daquela demanda. Então, eu posso ter a necessidade de rearranjar essa sequência das iniciativas. E envolva as pessoas na aprovação. Então, essa transparência, esse envolvimento, ele reduz o nível de estresse. Fica todo mundo ciente de em que momento a sua necessidade será atendida. E, principal, por que a sua necessidade não está sendo atendida nesse momento. Traz uma clareza das motivações que colocaram outras necessidades na frente daquela. Então, isso minimiza muito o estresse. Vai ter estresse? Sim, vai seguir tendo estresse, mas a gente tende a tranquilizar um pouco mais esse ambiente, porque você traz essa clareza, você traz essa transparência e você gera esse compromisso, esse envolvimento das pessoas. Vão aparecer coisas novas? Sim, vão aparecer coisas novas, porque o nosso ambiente, o ambiente das organizações, ele é muito dinâmico. Por isso é importante que se tenham essas regras o mais claras possíveis. Surgiu uma coisa urgente, como é que eu vou tratar isso no meu processo? Como é que eu vou fazer com que essa questão que é urgente, que está parando o faturamento, está afetando meu cliente, como é que eu vou fazer com que isso rapidamente seja colocado na minha fila e que eu dê vazão para isso? Então, eu preciso, esses critérios vão ajudar vocês nessa avaliação, nessa ponderação, para tentar resolver e dar vazão para as questões, para esses temas, essas iniciativas, de uma forma mais rápida possível. Pessoal, então assim, eu vou abrir agora para algumas perguntas, tá? Vou estar respondendo vocês, mas a gente gosta sempre de se colocar aqui à disposição. Então, a gente tem alguma experiência com relação à condução de projetos, né? Como eu disse, são 15 anos aí. Então, a gente pode estar conversando com vocês, discutindo, para entender qual é o cenário de vocês e qual seria a melhor alternativa. Então, a gente se põe aqui à disposição para conversar, para avaliar a situação de vocês, tá? Então, o nosso contato aí, então, nos procurem nas redes sociais. A gente está sempre disponibilizando material, a gente tem uma frequência de webinars em vários temas, então participem. A gente gosta muito de compartilhar essas nossas experiências, essa bagagem que a gente tem nesses vários anos aí de consultoria. Então, deixa eu abrir aqui as perguntas. Só um instantinho. Estou abrindo aqui minha tela e já vou começar a responder vocês. Deixa eu ver. Já temos bastante perguntas aqui. Ok. Então, o Fábio perguntou se existe algum software ou ferramenta que gere essa matriz GUT de forma automática. Só um pouquinho, deixa eu voltar que está movimentando. Ou que gere o ranking das demandas. Sim, a gente pode, inclusive, fazer um Excel que já me mostra esse mapa, né? Dou as notas e ele vai me colocar as minhas demandas numa determinada posição dentro desse ranking, né?
Então, mas eu preciso, de qualquer forma, analisar e dar as notas para cada um dos 3 critérios. Então, depois o posicionamento, daí isso é calculado, é feito automaticamente, né? Eu mostrei ali a questão do nosso painel de portfólio, então existe uma série de fórmulas que vai me ponderar e posicionar as minhas iniciativas. O Ivan perguntou qual é o impacto de um force out para o cliente externo. Então, Ivan, é que o cliente externo ali no básico, ele é só um dos critérios, né? A gente precisa entender, tem um conjunto de critérios que vão me dar um score daquela iniciativa. E esse comitê precisa ter a noção de que eu tirando um projeto, eu posso trazer outros impactos. Por isso é um comitê, entendeu? Não é a decisão de uma única pessoa, porque vai ser avaliado o impacto que isso pode trazer para o resultado da minha organização, para a satisfação do meu cliente. Então, esse comitê precisa ser composto por pessoas de perfis diferentes, de áreas diferentes, e elas vão certamente conseguir contribuir para essa análise de impacto e tomar a melhor decisão, tá? Então, realmente é mais empírico, não é um negócio tão matemático, né? Mas por isso a necessidade desse comitê para tá respondendo isso. O Anderson perguntou dos 3 conceitos do Gucci, deixa eu voltar lá no slide. Aqui. Vamos lá, Anderson. Gravidade, tá? Quando a gente está falando de gravidade, qual é o nível do impacto desse problema, né? Então, o quanto está parando a minha operação, está parando o meu faturamento. Então, qual é essa gravidade desse impacto? Ou não, é uma situação incômoda que eu consigo conviver com aquilo, né? Então, o quanto eu convivo com aquilo? Que resultado está trazendo aquele problema? Urgência é o tempo que eu vou levar para encontrar essa solução, né? Então, pode esperar? Não pode esperar? Ah, não, está parando o faturamento, tem que ser imediato, eu não consigo esperar a resolução, não tem nenhuma ação de contorno, então o nível de urgência aumenta. E a tendência vai me indicar qual é a probabilidade desse problema ir crescendo na linha do tempo, né? Então, vai piorar a situação. Se eu deixar do jeito que está, vai piorar? Essa piora, ela é lenta ou ela é brusca? Então, isso vai me dar uma nota também para ajudar nesse cálculo do score, né? Espero ter esclarecido. A Karina perguntou se a gente conhece ou sugere algum software que faz as iniciativas. Eu acredito que você esteja falando de registro, né? Onde eu vou registrar minha solicitação. Então, assim, a gente vê nas organizações, normalmente, software que o pessoal usa para abertura de chamado, para abertura de incidente, para registro de problema, também é usado para solicitação de demandas de projeto, né? A gente só vai seguir para caminhos diferentes. Então, ferramentas de workflow também ajudam nisso, vai cair tudo num pool, numa lista, e a gente vai depois, num dado momento, avaliar aquilo e priorizar conforme as cerimônias que foram estabelecidas. Tá, Karina? Deixa eu ver. Empresa não possui. Quando a empresa não possui uma cultura voltada para projetos, o que vocês recomendam? Então, a gente recomenda sempre começar pelo simples, né? E envolvendo as pessoas. Então, usa aquela matriz de 2 critérios, isso vai ajudar vocês a justificar o que vocês vão fazer primeiro para quem está solicitando, né? Então, análise custo-benefício. Uma questão que a gente já viu nas organizações, isso ajuda quem está conduzindo os projetos, é fazer com que o próprio solicitante justifique o porquê o seu projeto deveria ser priorizado, tá? Então, baseado nesses critérios, vamos pegar lá, custo-benefício. Então, ele traga qual é o benefício que aquela implementação vai trazer e ele se justifique perante os demais solicitantes por que a dele é mais importante.
tá? Toda vez que a gente fez isso nas organizações, quando você coloca a pessoa para defender a sua causa, por vezes elas acham que é melhor, deixa assim mesmo, eu consigo conviver com isso, então você começa a entender que não é tão relevante assim, tá? Obrigada, Karina. O André perguntou qual é a maior diferença entre o Gucci e o RISC. Na verdade, é a complexidade mesmo, né? O Gucci ela é bastante utilizada, tá? Então, você dar notas ali fica bem fácil. O RISC, você tem toda uma fórmula matemática em cima disso, né? Então, vamos lá. Então, você vai ter que entender quantas pessoas são impactadas, beleza. A gravidade pode me ajudar a ser meio parecida com isso. Qual é o nível de impacto que essas pessoas sofrem com esse problema? Então, aqui você começa a ter que fazer uma ponderação um pouco maior. O nível de confiança com o resultado. Aqui você já está pensando na solução, né? O quanto eu acredito que aquela solução vai resolver aquele problema. E já faço também uma estimativa de tempo que vai ser necessário. Então, você começa a ampliar um pouco os teus critérios, André. Coisa que no Gucci você vai dar basicamente notas aqui de 1 a 5 para cada um dos 3 critérios. Então, esse aqui é mais fácil das pessoas conseguirem pensar nesse peso e nessa ponderação para cada um desses 3 critérios. Espero ter respondido. Mais algum ponto, pessoal? Então, tá. Então, assim, agradeço novamente a presença de vocês aqui, tá? É sempre um prazer poder estar conversando com vocês, estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência com vocês. Então, logo a gente vai estar disponibilizando esse material gravado. Não esqueçam de responder a avaliação para que vocês possam receber o certificado no final, tá? Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima.